Boa noite. Boa noite, Chico. E aí, cara, tudo bem? Boa noite, Sérgio, meu irmão. E aí, beleza? E você, como é que tá aí? Fala, Carlão. Boa noite, Solange. Fala, Genivaldo. Bem-vindos aí. Pessoal chegando aí para mais uma live. Maravilha. Beleza. Daquele filmaço que a gente comentou aqui, o Whiplash. Fala, Leonardo. Bem-vindo também. Fala, Edu. Boa noite. Solange, já falei com a Solange. Boa noite, Solange. Falizinha, bem-vinda aí também. Fala, Rose. Bem-vinda também aí, Rosimeire Rodrigues. Tudo ótimo. E você? Legal, pessoal. O pessoal está chegando aí. Só dar uma explicada aí, como de costume. A intenção dessas lives, hoje na live número 42, olha que legal. Criarmos um espaço aí, uma intenção de discutir as questões relacionadas à grandeza e realização, nesse espaço aí para criar um contraponto nessa questão relacionada à riqueza, sucesso e coisas do tipo, né? É um discurso de muita riqueza fácil, sucesso fácil, e as pessoas Como assim? Tinha uma pessoa entrando com o meu login aqui? Como assim? Se eu não estou aqui? Ué, que estranho. Tem uma pessoa escreveu ligado aqui com o meu nome? Como assim? Ué, que estranho isso. Bom, vou seguir aqui, vai. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu estava falando, a ideia é que essas lives criem um espaço aí para contrapor esse discurso de riqueza e sucesso, na medida em que... Ah, tá, beleza. Ok, Carlão. Pô, que susto, cara. Tinha que fosse um fake news aí, um perfil fake aí. Tá bom, vamos lá. Me deu um susto agora. Então tá. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente aqui. Vamos falar do tema que nos coube falar hoje. Tema esse que foi sugerido por uma pessoa da nossa audiência aí, né? O tema hoje é percepção e julgamento, né? Até fiz uma chamada aí no Face, no Instagram, mencionando que talvez aí esteja um dos maiores males, né? Que alguém possa fazer assim ao outro. Confundir sua percepção, usá-la como base para julgamento e para descrição da verdade. De um certo sentido, esse tema conecta com o tema da live anterior, né? Que a gente falou sobre verdade e liberdade, né? Então, deixa eu só dar um alô aqui para a turma que foi chegando, que eu acabei me distraindo aí com o perfil que o Carlão entrou aí. O Eduardo chegou, eu falei com ele. A Rosimeire perguntando, achei que você estaria curtindo o Dia dos Namorados. Eu estou curtindo o Dia dos Namorados, como curto todos os dias, tá certinho. A Alice chegou, bem-vinda Alice também. O Fábio Rossac também chegou, bem-vindo Fábio. A Solange falando aqui, ó, como te disse, inbox, eu sugeri... Ah, legal, foi a Solange que sugeriu. Beleza, Solange, bom você ter lembrado, né? Como te disse, inbox, sugeri esse tema, pois tenho dificuldade de entender qual a forma mais assertiva de analisar e tomar decisões baseadas nos estímulos que recebo. O conceito do julgamento, para mim, ainda não é claro. Beleza, então. A Fran também está chegando aí para curtir com a gente aí esse Dia dos Namorados, então, maravilha. Vamos começar nosso bate-papo, então, pessoal. Bom, então vamos lá. Então, o tema dessa noite é percepção e julgamento, né? Aí sempre importante, essa é uma dica que eu costumo dar, até nos trabalhos que eu faço, que uma coisa é a palavra, outra coisa é o conceito por trás da palavra, né? Então, percepção é uma palavra, e é razoável acreditar que ela tem um conceito por trás da palavra, seja esse conceito expresso num dicionário, seja esse conceito expresso no entendimento de uma pessoa, né? Quando a gente vai entender o conceito da palavra percepção, está ligado a você criar um entendimento sobre as coisas do mundo exterior.
Mas quando a gente pega a origem da palavra, eu fui procurar isso aqui hoje, percepção vem do latim percipere, que tem a ver com anotar, compreender, pegar e agarrar com a mente, né? O per, de totalmente, e o capere, de pegar e agarrar. E a palavra julgamento vem de judicare, que tem a ver com julgar, onde jus dá origem a lei, a direito, e o dicere de dar luz a dizer e falar. Então, veja, quando nós temos contato com o mundo exterior, nós acabamos, através dos nossos sentidos, captando esses estímulos ambientais. Todos os estímulos que chegam para todos nós aqui, né? E, obviamente, ao captar esses estímulos, devo estar atento a eles. E aí começa o processo de percepção, né? Começa o processo de percepção na medida que eu começo, então, a ser impactado pelos estímulos externos. Aí tem todo um processo químico, físico, dentro da nossa do próprio cérebro, né? De imagem na retina, de som nos nervos auditivos, até que isso se traduz numa interpretação, e essa interpretação vira um processamento neural, e isso aí cria uma percepção, um reconhecimento, que então gera uma ação, né? E aí a questão que nos cabe, né, sem entrar muito no elemento físico, químico, orgânico da palavra percepção e julgamento, é aquela questão que a Solange traz para a gente aqui. Aliás, ela faz até um comentário que é o seguinte, deixa eu ler o que ela está escrevendo para comentar em cima disso. Analisando os conceitos e exemplos do seu e-book, Manual Prático para a Grandeza e Realização, cheguei à conclusão que perceber é coletar, analisar e decidir de maneira clara. Para tanto, devo buscar a verdade dos fatos, utilizar a empatia e eliminar a influência das minhas crenças. E o julgamento acontece quando os fatos e estímulos que me são apresentados não possuem credibilidade, não são verdadeiros, o que me leva a analisar, perceber e tomar uma decisão equivocada e ser injusta. É aí que eu não sei se eu estou correto. Nisso ela arremata aqui. Em um dado momento você diz, decida com base em fatos, não em julgamentos. Eu não consigo dissociar a tomada de decisão, sobretudo na minha vida, ao fato de que a todo momento tenho acesso a estímulos, atitudes, comportamentos e informações. Tenho que analisar esses fatos e tomar as decisões. E tomar uma decisão. Eu busco chegar a conclusões sobre os fatos e não sobre as pessoas, mas posso tomar a decisão de me afastar ou me aproximar de alguém baseado nas minhas conclusões sobre os fatos analisados. Bom, Solange, aqui você descreveu o processo como ele funciona em você, né? Aí a pergunta, né, que eu até fiz na chamada aqui da nossa live é o quanto que esse teu processo de percepção e julgamento está criando valor ou destruindo valor na sua vida. O quanto que você está usando essas informações de percepção e julgamento, e isso está te favorecendo, está te tornando uma pessoa mais feliz, ou quanto que isso está te desfavorecendo, o quanto que isso está te prejudicando. E quando você menciona aqui no seu relato, no último texto aqui, onde você coloca aqui, eu busco chegar à conclusão sobre os fatos e não sobre as pessoas, mas posso tomar a decisão de me afastar ou me aproximar de alguém baseado nas minhas conclusões sobre os fatos analisados. Então, vamos lá, vamos por partes então, né? Se eu for bastante fiel ao modelo do pensador, bom, a Solange fala aqui o seguinte, quando reconheço que fui injusto, eu peço perdão à parte afetada, independente de obter-se o perdão. Tento corrigir a rota, reparar a injustiça e, se não for possível, vida que segue. Então vamos lá, Solange, vamos com calma aí, vai. Talvez você possa fazer tudo isso e antecipar e prevenir o que você está chamando aqui de algum equívoco, né? É claro que percepção e julgamento trabalham um lado cognitivo, mas também trabalham um lado emocional. E esse lado emocional pode antecipar algum movimento. Por isso que numa das lives passadas a gente falou sobre o tempo que existe entre o estímulo e a resposta. Você recebe um estímulo, você processa esse estímulo, depois você oferece uma ação de resposta a esse estímulo. Se essa ação é carregada de emoção, bem razoável acreditar que esse estímulo vai ser precipitado.
e aí um perdão, um pedido de desculpas pode fazer sentido. Agora, se você para, pensa, observa, analisa, avalia os prós e contras, ou seja, guarda o tempo que existe entre o estímulo e a resposta, como nossas vozes falavam, né? Conta até 10, você pode tomar uma decisão mais acertada. E o fiel da balança, né, as pessoas sempre perguntam, Luiz, dessa forma é certo ou dessa forma é errado? Para mim, o fiel da balança é quando a forma que você faz, se ela gera o resultado que você quer ou se aproxima mais próximo do que você deseja, do que você acha que é o correto, ela está certa, obviamente sem prejudicar ninguém. Mas se ela te afasta do que você quer, então talvez ela não esteja tão correta assim. Aí entra o processo de autoconhecimento. Aí entra o processo de autoconhecimento, o processo de autopercepção e verificação de como é que você anda percebendo as coisas, ou seja, agarrando com a mente as coisas que acontecem com você e que decisão você toma na medida em que você chega a uma conclusão, que é o julgamento propriamente dito. Quando eu falo no e-book, em outros fóruns, que o julgamento se assemelha a uma crença e que o interessante é você analisar e identificar os fatos para tomar a decisão com base em fatos, é para que você não se equivoque. Para que você não tome decisões que você precise pedir perdão, para que você precise se arrepender. E é claro, se isso acontecer, tá justo, não tem nada de errado com isso. Mas se eu puder responder as tuas colocações, né, que são bem contributivas aí, é uma questão de autopercepção. Você se perceber no momento que você está recebendo o estímulo, no momento que você está processando esse estímulo, você procurar perceber o quanto que a emoção está tomando conta de você, o quanto que você está se precipitando ou trabalhando com equilíbrio entre razão e emoção. E isso é um treinamento. Isso é um processo de autoconhecimento, é um processo de decisão de quem você quer ser no momento que você estiver sendo. E depois me diz se isso faz sentido. Nesses últimos meses aí, eu vivi uma experiência, que eu nem comentei aqui, que hoje chegou a uma conclusão, que foi uma experiência bem dolorida para mim, né? Uma pessoa que trabalhou comigo, né, que veio atendendo a um convite que eu soltei nas redes sociais lá em 2013 para 2014, procurando uma pessoa com disposição para empreender, uma pessoa com disposição para crescer, para se desenvolver e atuar na área de relacionamentos do Ensead. E essa pessoa, que era uma conhecida minha, que trabalhou em uma empresa cliente minha, topou o desafio de fazer parte desse empreendimento, né? E dividiu lá espaço, dividiu responsabilidades, dividiu uma série de atribuições comigo, né? Numa postura de parceiros e associados, nunca numa postura de patrão e empregado. E sempre no discurso de que, puxa, Vinato, você me ensina muito, eu aprendo muito com você, é muito bom trabalhar com você aqui e tal. E vivemos aí vários desafios, né, várias situações difíceis, algumas interessantes também e tal. E aí, num dado momento, ela percebe que não faz mais sentido para ela fazer parte daquele processo, e obviamente, por ter decidido entrar, ela decidiu sair. Ainda apoiei ela com 3 meses de apoio aí, financeiro e material. O fato é que, faltando 2 ou 3 meses para terminar um período de reclamação, ela entrou na justiça, né? E aí vem essa questão do processo que eu estava comentando com vocês agora há pouco, né? Estímulos ambientais, atenção a esses estímulos, imagem na retina, ou nos ouvidos, ou na audição, a transdução disso, né? A transdução, ou seja, como é que eu transformo isso numa interpretação. Esse processamento é neural, a percepção, o reconhecimento e a tomada de ação. E aí, nessa hora, é que eu e qualquer um de nós, tem o poder de decidir quem eu quero ser nesse momento, né? Começar a ampliar a percepção dos fatos, né? Desde a chegada do informe, que não chegou nem na minha casa, chegou na casa das minhas filhas. Quem me deu a notícia foi a minha filha mais velha, Lívia. Aí eu pego o material, ela me manda uma foto pelo WhatsApp, eu leio o material, aí convido um amigo que é advogado para interpretar comigo, e ele se predispõe a me apoiar no processo.
E aí eu começo a perceber, a comparar o Luiz que eu fui com o Luiz que eu me tornei, né? E eu fico feliz, de um certo sentido, porque o meu processo de percepção e julgamento tem me favorecido no sentido de manter a minha paz, de manter minha serenidade, de manter a calma diante de quaisquer situações, né? Isso vem sendo testado e treinado já há bastante tempo, né? De tal sorte que esse processo foi transcorrendo, e hoje ele chegou a uma conclusão final, né? Onde chegou-se a um acordo, e todos, né, em tese, ficaram felizes. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz com a decisão tomada, por uma razão muito simples. O relacionamento construído com ela daria a ela uma condição de chegar para mim e pedir ajuda, e ela teria uma ajuda. E seguramente, dentro dessa ajuda, ela conseguiria um apoio maior do que ela conseguiu na Justiça do Trabalho, né? E aí talvez a percepção dela e o julgamento dela tenham traído ela, porque ela conviveu comigo durante 3, 4 anos, ou 2 ou 3 anos, por ali, numa convivência intensa, né? E ela simplesmente pegou isso tudo e jogou fora. Jogou fora. E o que ela conseguiu hoje numa sessão, numa audiência que gerou um acordo, foi algo muito menor do que ela poderia conseguir se ela me convidasse para uma conversa, para um apoio, e eu pudesse entender, como sempre fiz com ela e com outras pessoas que participam da minha jornada, de uma maneira ou de outra, né? Então, esse é o ponto que a Solange chama de experiência com aprendizado. Mas aí, Solange, eu estou falando com a Solange porque ela colocou muitos elementos, e ela é a pessoa que nos sugeriu o tema, a quem devemos todos agradecer. Esse é o momento que eu posso escolher acertar antes ou corrigir o erro depois, percebe? E aí é o treino, percebe? Aí é a nossa oportunidade de autopercepção, autoobservação, autocorreção e autotransformação. É por isso que o processo de percepção separado do processo de julgamento nos dá a seguinte dimensão, ou pelo menos me dá a seguinte dimensão. Eu tenho um processo de perceber o mundo. Eu tenho um processo de dar significado ao mundo. Aí eu me pergunto, esse significado que eu estou dando, ele me torna mais feliz, ele me torna mais realizado, ele me torna mais satisfeito, ele me entrega mais paz e equilíbrio interior, ou ele me torna mais estressado, ele me torna mais beligerante, ele me torna mais litigante, ele me torna uma pessoa querendo muito mais ter razão do que ser feliz. Aí a gente começa a entrar no nosso tema, a gente começa então a poder dividir aí experiências, para você saber e para nós todos chegarmos a uma conclusão, quem está liderando quem? Se é o seu julgamento, suas emoções que estão liderando você, ou se você ouve as suas emoções, você ouve os seus julgamentos, você ouve suas vozes interiores, e você toma uma decisão com base naquilo que você acredita que é o mais adequado em relação aos teus valores, teus princípios e o teu propósito. Entende? E aí você começa a construir o seu próprio processo de desenvolvimento, o seu próprio processo de percepção e, obviamente, como a Solange acaba de colocar, tomar uma decisão. Percebe? E viver por ela. Uma vez tomada a decisão, está tomado. Agora vamos fazer acontecer. Não adianta ficar se arrependendo do que fez, não é? Bom, deixa eu dar aqui Entrou uma galera aqui enquanto a gente foi falando, eu fui falando e a Solange foi digitando. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Bom, dá uma boa noite aqui para o Toninho Spadari, bem-vindo, Toninho. Para a Karina também, que chegou. Para o Ricardo Oliveira, bem-vindo, Ricardo. Nosso grande mágico aí. Depois entrou a Beth Peço, trabalhando juntos na Embratel, bem-vinda, Beth. A Alice também chegou, bem-vinda, Alice. A Valquíria também chegou agora há pouco, bem-vinda, Valquíria, boa noite. O Chico fala aqui, você contou, que bom que deu certo para todos. Legal, Chico, bom que deu certo sim, né? A Tatiane também chegou agora. Aí a Solange fala, mas julgar não tomar decisão. Mas julgar... Eu não entendi a pergunta, Solange. Mas julgar não tomar decisão? Não entendi. Desculpa, acho que eu não entendi a tua pergunta aqui. Mas é o que o Chico está falando aqui. É um livre-arbítrio consciente. É uma escolha consciente do que eu estou fazendo, ainda que com alguma emoção e ainda que com alguma distorção da realidade. Mas eu estou consciente dos riscos. Julgar não é tomar decisões? Então, Solange, julgar
é você tomar decisões com base no seu filtro. Percebe? E o que eu estou convidando nós todos a conversarmos é como é que eu entendo o ponto de vista do outro, me coloco no lugar do outro e posso entender o lado do outro sem necessariamente concordar. Então, por exemplo, se eu acredito que... sei lá, se eu tenho um paradigma na minha mente, e isso para mim é uma verdade, eu tendo a usar isso para julgar o outro, se o outro não tem o mesmo paradigma que eu, entende? E isso é tudo menos empatia. Então, quando o teu paradigma serve para você tomar suas próprias decisões, ótimo, você segue em frente e a vida vai. Agora, quando você pega os seus paradigmas para você tomar decisões sobre o outro, aí a vida começa a ficar mais complicada, porque começa a entrar nos embates. Percebe? Nessa experiência que eu vivi, eu não tinha dúvida nenhuma que essa pessoa estava vivendo alguma dificuldade. E viu nessa situação a única maneira de obter algum recurso. E se eu tivesse tido a chance de conversar sobre isso, e até procurei fazê-lo quando soube da notícia, né? Depois não, porque o advogado me disse, Luiz, agora parou. Agora não tem mais o que falar. Primeira audiência aconteceu, agora é com os advogados. E, obviamente, eu acatei, né? Mas antes de ir para a primeira audiência, eu procurei fazer um contato. Porque eu conheço, convivi com a pessoa, entende? Tenho uma certa gratidão, tinha até uma enorme gratidão e tal, e procurei não me deixar levar, eu procurei criar uma percepção sem fazer julgamentos. E isso é difícil. Para mim, foi muito difícil, né? Eu tive que me reafirmar isso o tempo todo, né? Conversei sobre isso com as minhas filhas, porque no momento que eu estou conversando com elas sobre isso, eu também vou me doutrinando e vou ouvindo a minha fala no sentido de criar o argumento que vai me fortalecer. Não, eu vou ajudá-la, quero ajudá-la, ainda bem, que pena que foi por esse caminho, mas teria ajudado por outro caminho também, entende? Então, me interessou muito mais a ação de ajudar do que o caminho pelo qual ela foi determinada, que eu não tenho controle sobre isso. Mas o que eu vou fazer sobre isso, eu tenho total controle. Percebe? E aí que vem a pergunta, aí que vem a provocação, né? Quando você julga e toma decisões com base em julgamento, é razoável acreditar que você coloca todo o teu viés nessa decisão. Agora, quando você toma decisão com base em fatos, que às vezes até contradizem o seu julgamento, aí é um jogo de autoconhecimento e de distinguir ter razão ou ser feliz muito grande. Não sei se eu me fiz entender, Solange. Se sim, você me dá uma sinalizada aí, tá? Não só a Solange, mas todo mundo que está participando aqui conosco, né? Então, a Solange falou, ok, eu escolho conscientemente sim. Pô, dá uma boa noite para o Haroldo Nunes aí, chegou Haroldo, bem-vindo, meu vizinho aqui. E o advogado que me ajudou nessa questão aí também, grande amigo aí. Aí a Solange fala que sim, entendo, isso é claro para mim. Beleza. Aí o Leandro fala aqui, olha, um ótimo coaching. Legal. E a Solange fala aqui, a questão é que não consigo ver isso como não sendo julgamento, coletar, analisar fatos e tomar decisões consciente e estas decisões indo de encontro com meus valores. O tempo todo fazemos isso na vida. Então, Solange, deixa eu só fazer uma outra distinção, então, tá? Vamos colocar a palavra julgamento num determinado contexto, né? Quando a gente pega a palavra julgamento no contexto legal, no contexto jurídico, né? O que você fala faz sentido, né? Um juiz, ele tem dados, ele analisa esses dados, ele analisa esses fatos, toma uma decisão e ele determina uma sanção, determina uma ação posterior a esse conjunto de dados e fatos. Só que ele usou fatos e dados para tomar essa decisão. Quando nós estamos falando da questão do julgamento, é você fazer seu julgamento usando apenas suas crenças, usando apenas elementos que estão dentro da tua cabeça, usando apenas as suas referências, usando apenas os seus paradigmas. Então, nesse processo, o Haroldo, que se ainda estiver aqui com a gente vai poder confirmar, ele foi um contraponto para as minhas perguntas, entendeu? Ele foi um contraponto para as minhas perguntas no sentido, pô, Haroldo, mas
ela sabia como é que ela tinha entrado lá e agora está fazendo isso. Falou, Luiz, tudo bem, mas o fato é que, diante da lei, é assim que a coisa funciona. Então ele foi me dando outros vieses, de um ponto de vista diferente do meu, para eu poder encaixar o meu ponto de vista e, com isso, buscar criar uma percepção que me tornasse mais feliz, entendeu? Agora, se eu fosse levar só pelo que eu acho correto, aí eu diria que ela pisou na bola pra caramba. Mas aí não era só eu julgando a questão, ou não era só o meu território, né, o meu conjunto de significados no processo. Era o meu conjunto de significados, era o dela, era o do advogado meu, do advogado dela, do próprio juiz que estava no processo, ou seja, tinham vários pontos de vista. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, bom, então vamos focar no resultado. Que resultado eu quero obter com isso, independentemente de qualquer coisa? E aí eu olho toda a situação, olho todo o passado, tudo que aconteceu, todas as contribuições, todas as jornadas que caminhamos juntos, e olho o momento presente, que é o momento favorável, onde as coisas estão acontecendo, e falo, cara, porra, ajuda, apoia. Olha isso como um apoio, olha isso como uma ajuda, que veio de uma maneira atabalhoada, por assim dizer, mas eu posso dar o significado e, portanto, usar o meu julgamento, usar minhas crenças, para dar o significado e perceber essa situação da maneira mais favorável possível. Me faço entender, pessoal, com esse exemplo aí, que é real, é fresco, é do dia, é da hora, e isso nos ajuda, ou pelo menos me ajuda a me fazer entender nessa conversa nossa aqui. Entendeu, Solange? Então, uma coisa é julgamento baseado em fatos e dados, e outras percepções de outras pessoas. Outra coisa é um julgamento com base apenas no seu modelo mental. É esse julgamento que eu convido as pessoas a não usar. Mas pode até ser um ponto de partida, mas não uma tomada de decisão. Percebe? Então a gente coloca julgamento em dois significados. Um julgamento baseado numa análise, numa leitura criteriosa da realidade, nos fatos que estão às nossas mãos, nas situações ao redor, com outros pontos de vista. Minha visão se amplia e a capacidade de tomar decisão melhora muito. Agora, quando eu tomo uma decisão baseada só no meu paradigma, só no meu modelo mental, no meu viés, na minha emoção, aí essa decisão ela é pequena. E eu acho que aí, então, a gente começa a fazer essa distinção desse termo julgamento em duas percepções diferentes, em dois contextos diferentes, né? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Eduardo Dib, meu primo, que chegou também. Bem-vindo, Edu, lá da Paraíba. Para a Janice também, que chegou agora há pouco. Aí o Leandro fala aqui o seguinte, ó. Pré-julgamento sempre haverá. O ser humano tem em si seus próprios dogmas, e devaneios é uma visão diferente de um a um. Então, Leandro, eu entendo o que você diz, mas a gente tem sempre buscado colocar nessa live a sua percepção de você mesmo, né? Se você diz que pré-julgamento sempre haverá, então você não vai fazer nenhum esforço para parar de pré-julgar, porque já tem um pressuposto que sempre vai haver um pré-julgamento. E eu prefiro pensar diferente, eu prefiro pensar o seguinte: o que eu preciso fazer para treinar cada vez mais e eliminar o pré-julgamento da minha vida? Ainda que todo mundo pré-julgue, o problema não é meu. Eu vou cuidar do meu modelo mental, vou cuidar do meu padrão emocional e vou cuidar de me proteger dos meus pré-julgamentos, pelo preço já pago anteriormente, entendeu? Então essas generalizações que eu insisto em procurar evitar nas nossas lives, é um exercício de autoconhecimento que a gente cria na nossa própria live aqui. O Leandro fala aqui perfeitamente, acho que ficou claro o argumento, e a Solange fala, então o julgamento nem sempre é algo negativo, certo? Se o julgamento é estruturado, se o julgamento se há uma análise, e depois a decisão tomada é um julgamento com base nessa análise, esse julgamento pode trazer um benefício, sim. Agora, se o julgamento é o que o Leandro está falando de pré-julgamento, ou seja, antes de analisar qualquer coisa, já toma uma decisão, aí você tenderá a pagar um preço elevado. Ok? Então, perfeito, se é isso, está entendido. E aí, então é isso aí, Solange. Agora, vale treinar essa sistemática, né? Vale treinar essa dinâmica que nós estamos aqui discutindo, dialogando e construindo juntos. Aí o Leandro fala que é a velha parábola do copo, cada um vê o copo da forma que lhe convém. Então,
Esse é um grande ponto também, Leandro. Se eu olhar para um copo da forma que me convém, eu vou ver de um jeito. Se eu olhar um copo da forma que me convém e tiver a oportunidade de procurar olhar a forma como te convém, aí talvez a gente comece a construir uma situação diferente. Entendeu? Eu queria muito, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, não vou conseguir. Eu queria muito colocar uma imagem aqui, mas eu não vou conseguir colocar uma imagem que eu peguei agora na internet, que é... Deixa eu ver se eu consigo... Que é a imagem de duas pessoas vendo um número no chão. Vou ver se eu consigo reproduzir isso aqui, ó. Duas pessoas vendo um número. Uma vê o 6, a outra vê o 9. E essas duas pessoas estão frente a frente uma com a outra. Então, veja, Leandro, se cada um vê o copo da forma que lhe convém, se o que está do lado de cá é o aluno, ele quer quanto da prova? Ele quer 9. Mas se quem está do lado de cá é o professor, ele quer dar quanto na prova? Ele quer dar 6. E qual dos dois está certo, qual dos dois está errado? Por isso que a nova parábola pode ser a seguinte. Uma vez um copo estando nas nossas frentes, que tal dialogarmos sobre o que estamos vendo nesse copo? Entende isso? E a gente não fica preso no que você chamou de parábola, que na verdade é um paradigma, né? Cada um vê a sua maneira. Vamos quebrar esse paradigma e vamos sentar juntos e perguntar: o que estamos vendo? O que você está enxergando? E eu te digo o que eu estou enxergando. E quem sabe a gente não consegue encontrar uma maneira de decidir o que nós vamos enxergar daqui para frente. Aí talvez a gente esteja falando de algo que possa transformar as relações, transformar as possibilidades, aquilo que um dia chamaram de terceira via, não é uma via nem a outra, mas uma terceira, não é a minha nem a sua, mas uma que oriunde da nossa. Faz sentido isso, Leandro? Me diz aí se faz sentido isso para você, ou se faz sentido para vocês aí que estão participando. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Vera, que chegou também, Vera Loyola, bem-vinda, Vera. Deixa eu dar uma boa noite para o André Aguiar, bem-vindo, André, sempre presente aí de uma maneira ou de outra. Para a Vivi também, minha sobrinha, bem-vinda, Vivi. Para a Roberta, bem-vinda, Roberta. Para a Camila Dias também, beleza, a galera está chegando aí. A Solange falou o seguinte, exatamente, tenho evoluído muito em eliminar os pré-julgamentos e tomar decisão baseada em fatos. Tenho treinado e achando ótimo. É isso aí, é isso aí. E quanto mais você treina, melhor vai ficando. Até que vai chegar uma hora que você não vai mais precisar se reparar, pedir perdão, porque vai tomar a decisão adequada na origem. Mas a Solange contribui com o seguinte, olha só. Mas eu vejo 3 fatores que dificultam a análise e a tomar decisão, baseada nos fatos. Prazo, que muitas vezes me leva a não ter tempo hábil para acessar os fatos verdadeiros, pois a decisão precisa ser tomada em um tempo pré-definido. Ok. O outro lado, envolvido no cenário da decisão, colegas de trabalho, familiares, amigos, namorados, que por vezes não me permitem conhecer os fatos reais. E o terceiro, principal, a falta de diálogo, falta de comunicação. Então, olha só, Solange. Excelente o que você acabou de falar aqui, viu? Excelente. Hoje eu postei um negócio que talvez possa nos ajudar nessa questão. Quando você fala de prazo, você está falando de tempo. Então, pensa o seguinte, ó. Você pode pensar de... E eu acho que o que eu vou falar agora cabe para as 3 situações. Cabe para tempo, cabe para a visão do outro lado e cabe para a falta de comunicação, falta de diálogo. Então, presta atenção, Solange, e todo mundo, galera. Eu acho que isso aqui vai trazer um baita do insight para todo mundo. Uma pessoa pode falar o seguinte para você, Solange. Solange, se eu tivesse o prazo adequado, se eu tivesse a visão do outro lado, e se eu tivesse uma habilidade de comunicação absurda, eu iria ser mais feliz na minha vida. Ou seja, a pessoa criou uma condição. Ela não tem o tempo, ela não tem a visão do outro lado e ela não tem a comunicação como habilidade. Então, ela vai ter problemas para ser feliz. Agora, considerando o seguinte, bom, com o prazo que eu tenho, com as informações do outro lado que eu tenho, e com a minha maneira de comunicar, como é que eu consigo ser mais feliz? Percebe a diferença, pessoal? Uma coisa como é que eu só serei feliz se eu tiver os recursos, tempo,
informação e habilidade. E a outra visão é como que eu posso ser feliz com os recursos que eu já tenho, com o tempo que eu já tenho, com as informações que eu já tenho e com a minha capacidade de comunicação que eu tenho. E se isso não for suficiente, como é que eu amplio minha capacidade de comunicação? Como é que eu me coloco à disposição para saber mais o ponto de vista do outro? E como é que eu me torno mais ágil? Porque o tempo é inadministrável. Você não consegue gerenciar o tempo, mas você consegue gerenciar os seus recursos internos. É aí que vem a grandeza e a realização. Riqueza e sucesso são recursos externos. Pessoas falam, se eu tivesse riqueza e sucesso, eu seria mais feliz. E a nossa pergunta aqui é a seguinte, com grandeza e realização, que são os recursos que todos nós temos, como eu posso ser mais feliz? Percebe a diferença, Solange? Pessoal, isso é de extrema riqueza. Isso é de extrema riqueza. A condição, se eu tivesse os recursos, eu seria mais feliz, me coloca como dependente. E me coloca com foco no meio. Ou seja, eu não tenho os meios, então, portanto, não atinjo os fins. Mas como é que eu atinjo os fins, ou seja, o resultado, com os meios que eu já tenho, com os recursos que eu já tenho? Isso me permite independência. Percebe isso? E aí, Solange, é o seguinte, tem hora que é o tempo que você tem, entende? Às vezes eu estou trabalhando, eu estou buscando um contato numa empresa. Aí uma pessoa vai, abre uma porta e fala assim, Binato, é o seguinte, você tem 10 minutos para falar sobre o tema com o presidente. Cara, é com 10 minutos que eu vou falar. Outro dia eu fui fazer uma palestra, estava até comentando com uns amigos hoje, eu fui fazer uma palestra num evento que eu achei que tinham me falado o seguinte, Binato, reserva a tarde toda. Eu falei, tá bom. Cheguei lá e me falaram, Binato, é 40 minutos. Eu falei, ok, é o tempo que eu tenho. A pergunta que vem automático já é a seguinte, com 40 minutos, qual o melhor que eu posso fazer? Entendeu? Ao invés de falar, se eu tivesse 3 horas, seria muito melhor. Só que não é assim. E eu não quero que seja assim. Eu não quero ficar dependente da ausência de recursos. Eu quero trabalhar com os recursos que eu já tenho. Eu dou uma boa noite para a Isabel Silveira, que chegou, e a Solange fala aqui o seguinte, perfeito, ser feliz com os recursos que se tem. Mas a questão não é essa, eu tomo decisão e fico tranquilo com ela. Então tá. Então, se você toma a decisão e fica tranquila com ela, tá tudo certo. E aí você fala, só consigo enxergar esse fator, que esses fatores dificultam. Então, faça a seguinte pergunta, como é que eu posso ser mais feliz apesar desses fatores? Como é que eu posso não deixar esses fatores dificultarem? E você começa, então, a tomar suas decisões e liderar o processo. Percebe? Então, esse é o ponto. Esse que é o ponto. Como é que você pode ser feliz com os recursos que você tem? Como é que você pode atingir resultados com os recursos que você tem? E não, eu seria mais feliz se eu tivesse essas condições. Aí você se coloca numa condição delicada. O Leandro pede para mandar um beijo para a Fran. Fran, beijo para você. E ele fala aqui o seguinte, gostei da sua forma de pensar. Jamais ficar dependente da razão de recursos. Seja feliz com o recurso que você tem e faça o seu melhor. Eu acredito nisso, Leandro. E, obviamente, nem sempre pensei assim, né? E eu trabalho em empresas que vivem, né, uma escassez total de recursos e poderiam muito melhor, escassez total de recursos externos. Mas as pessoas não percebem o não limite, a infinitude que é o conjunto de recursos internos que nós temos. Percebe? Esse é o grande ponto. E a Solange fala aqui, eu já fiz essa pergunta e já resolvi essa questão comigo mesmo. Então tá ótimo. Então, você acredita que nesse momento, Solange, você conseguiu um estágio mais elevado de como lidar com essas questões que até antes da live isso estava ainda um pouco incômodo, um pouco desconfortável? Você acredita que essa nossa conversa tenha te trazido um benefício, te trazido uma visão mais ampliada e com isso te permitido ou te permitir lidar melhor com as situações ao longo do tempo? Porque, veja, aquelas questões que você colocou, o tempo. Esse tempo não dá. Isso é uma percepção equivocada. É uma percepção equivocada. O tempo é igual para todos nós. Entendeu? Outro dia eu estava numa empresa, e até mencionei isso aqui uma vez, e acho que vale a pena mencionar, contando esse caso, que eu acho que eu já contei aqui, mas esse caso aconteceu há uns 3 anos passados aí, com o diretor de um banco,
que chegou para mim e falou o seguinte: Binato, peraí, deixa eu ver o que a Solange está falando aqui. A dúvida não era como lidar com as questões, a dúvida era o conceito de julgamento. Essa dúvida acabou, Solange? Me responde objetivamente. A dúvida que você tinha ainda existe ou acabou? Só quero saber isso. Que ficou claro. Ok, então acabou. Então, veja, aí esse diretor chegou para mim e falou o seguinte: Binato, eu tenho 25 gerentes, mas eu não consigo falar com eles ao longo do mês. Eu não tenho tempo para isso. Então, você vê, ó, na cabeça dele é o seguinte: se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria falar com os 25 gerentes. Essa é a percepção que ele tem. Porque ele enche o tempo dele com tarefas, e não com estratégia, e não com resultado, mas com tarefas. Quantas pessoas vocês conhecem que enchem o seu tempo com tarefas, e não com ações voltadas para o resultado? Percebe? Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: fulano, então me diz uma coisa, ó, de 1953 a 1958, quantos carros você acha que a Volkswagen construiu? Na verdade, quantos carros você acha que a Volkswagen montou de 1953 a 1958? Obviamente, esse número é um número que as pessoas não sabem, por curiosidade, eu vi esse número no site do Museu da Volkswagen, e o número é 2.508 carros. Aí perguntei para ele: quantos carros você acha que a Volkswagen consegue fazer em um dia de produção hoje nas suas fábricas aqui no Brasil? O número, pessoal, é mais do que 2.500 carros. Então, veja, em 5 anos ela produziu 2.508 carros. Em um dia ela pode produzir 2.500 carros. Ambas situações no Brasil. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: quantas horas havia num dia na década de 50? E quantas horas há num dia nos anos 2000? E a resposta é óbvia: 24 horas, tanto na década de 50 quanto hoje. Aí eu perguntei: então eles passaram a produzir mais por causa de tempo? Ou por causa de método? Ou pela forma de fazer as coisas? E principalmente por priorizar o que de fato era mais importante. Se o seu resultado não vem mais da sua mão, vem da mão dos 25 gerentes, esses caras deveriam ser sua prioridade. E não as tarefas que você fica fazendo, respondendo relatório, mandando coisas para a matriz. Você vai ter que se reposicionar, mudar a tua percepção, mudar o teu julgamento e começar a trabalhar para algo que gere resultado e não tarefa. Percebe como é que, nesse momento, a percepção dele muda? E esse é o grande trabalho de mudança, pessoal. A mudança de crenças, a mudança de modelo mental, que leva a uma mudança de padrão emocional, leva a uma mudança de percepção. E na hora que a tua percepção muda, a conclusão que você chega do quadro geral é outra também. Por isso que a ideia é ampliar a percepção, ampliar a consciência, ampliar a forma como você vê o mundo e questionar os limites que você coloca para as coisas. Quando você fala assim: com 10 minutos não dá para fazer uma apresentação. É uma afirmação. Esse é o padrão do fugitivo. O buscador fala: peraí, o que eu posso fazer de melhor em 10 minutos? O que eu preciso impactar nesses 10 minutos? Porque é o tempo que eu tenho. E se não for esse tempo, não vai ser mais. Faz sentido isso, pessoal? Aí a Solange agradece: legal, Solange, fico feliz com isso. E o Leandro fala o seguinte: hoje eu trabalho com turismo e devido às últimas semanas caiu bastante o fluxo. Estamos tendo que nos reinventar. Realmente precisamos fazer o melhor com o recurso que temos disponível. Exatamente. Você deve estar vivendo aí uma situação delicada por conta de dólar subindo absurdamente e as pessoas desistindo de viajar. Vai ter que criar uma coisa nova. E é nessa circunstância de dificuldade é que vem aquela situação de que toda crise traz oportunidades. Você precisa apenas estar aberto a essas oportunidades, porque elas estão aí. Se a percepção não permite você pegar e agarrar com a mente, vai perder a chance, né? A Solange fala aqui: foi ótimo, valeu pessoal, me desculpe se tomei muito tempo da live, eu precisava de esclarecimentos para a minha evolução. E feliz não era para todos. Legal, Solange, beleza. Obrigado aí pela tua contribuição também, por você ter dado o tema. E que bom, né? Estou entendendo que a tua sugestão do tema fez com que as discussões acontecessem e que você tivesse um benefício com isso. Então, se sim, confirma aí depois que foi bem bacana também essa questão, né? E aí, turma, essas são as perguntas, né? Na live passada eu provoquei, né, as pessoas que estavam na live, convidando elas a viverem o dia seguinte, né? O dia 6, né?
o dia 6 de junho, vivendo, né, 2 horas do dia que fosse, vivendo sua verdade, vivendo sua liberdade, aquilo que é verdadeiro e livre para ela. E hoje eu convido você a pensar nisso, né? Como é que você pode, a partir de agora, ou num período do teu dia de hoje ou de amanhã, olhar com mais cuidado como que você percebe as coisas ao seu redor. Como que você dá significado para as coisas ao seu redor, dado que essas coisas não têm nenhum significado, a não ser os significados que você dá para essas coisas. Percebe? A Janice fala aqui, ó, faz muito sentido, legal, Janice, bacana, Solange é grata, legal, também sou. Aí o Leandro fala aqui, enquanto uns choram, outros vendem lenços, realmente temos que criar oportunidades. Esse é um ditado muito comum, né? Enquanto uns reclamam pelos recursos que não têm, outros buscam ser felizes com os recursos que têm. E é disso que a gente está falando. Se isso virar um padrão, o mundo vai ser um mundo muito mais diferente, muito mais legal. A Rosimeire fala aqui, olha, hoje trabalho com perícia judicial e essa live foi primordial para a minha evolução. Que legal, Rosimeire. Bacana, né? Em perícia judicial você trabalha com muitos fatos, muitos dados, muitos argumentos, até um grau de emoção. E isolar esses elementos que dão ruído ao processo pode ser uma boa prática, uma prática relevante para que o seu trabalho seja mais bem sucedido e que te traga mais tranquilidade, você possa fazer o seu trabalho com mais equilíbrio e mais satisfação também para você e para todo mundo, né? Agora, sempre é um processo doloroso, sempre é um processo delicado, né? Principalmente quando envolve situações mais constrangedoras, situações mais delicadas, né? Como uma questão judicial, um litígio, um momento de tensão. Mas é a hora que nós podemos treinar, é a hora que a gente pode testar os aprendizados, testar os conhecimentos e se auto-perceber, né? Vale a pena mencionar, turma, a oportunidade que tenho eu, você também tem, de você se auto-perceber e começar a não mais se julgar com base em pré-julgamentos e crenças insólitas, mas você começar a se perceber e se dar mais uma chance também, de aprender um pouco mais, de corrigir um equívoco, de errar com cada vez menos frequência e com isso começar a acertar com mais frequência. Por isso que eu não gosto daquela ideia de que errar é humano. Errar é aprendizado, acertar é humano. A nossa busca é pelo acerto e não pelo erro. Quando as pessoas falam errar é humano, isso é uma baita de uma desculpa para justificar o erro. Errar é do processo de aprendizado. Acertar é humano. As pessoas erram buscando acertar. E não erram porque é humano. Isso não é uma lógica perversa. Se errar é humano, eu sou humano, portanto eu erro. Não. Errar é do processo de aprendizagem. Eu sou humano, portanto eu aprendo. Isso é um outro paradigma, é uma outra percepção. E aí, aproveitando, dando uma boa noite para a Renata, que chegou aí. E aí, Rê, tudo bem? Ela remata aqui, autoobservação e autocompaixão. Autoobservação, autocorreção, autocompaixão, autopercepção, autotransformação. E aí esse que sou eu, na medida que vai se fortalecendo, ele começa a influenciar melhor o todo. Ou seja, o todo começa no e a transformação ela começa do menor para o maior, né? Nenhuma transformação é do maior para o menor, é sempre do menor para o maior. É o Big Bang, né? A expansão, a explosão, a expansão do processo. E não o atrofiamento, né? Mas sim a ampliação das nossas possibilidades. Outro dia eu estava comentando isso aqui e falei da palavra desenvolvimento, né? Que significa você tirar o envolvimento de algo que, enquanto envolve, impede aquele algo de cumprir a sua missão, de cumprir todo o teu potencial. Acho que eu dei até o exemplo da maçã, uma maçã envolvida com filme plástico, aqueles filmes de cozinha. A maçã envolvida com esse filme plástico, ela não atende ao seu potencial. Ela não realiza o potencial dela, que é de alimentar alguém. Esse potencial só é realizado quando eu desenvolvo. Eu tiro esse envolvimento, eu tiro essa película e ela então está pronta para usar todo o seu potencial. Isso é desenvolvimento.
É tirar a película, é tirar o filme, é tirar o viés, é tirar o véu. E na medida que você vai tirando o véu, você vai encontrando a verdade com mais essência. E até postei hoje aí nas redes sociais que uma foto com vários livros dizendo para você não se iluda. Todo o conhecimento que você precisa está dentro de você. Talvez ele esteja oculto sob vários véus. E aí, tirando um véu daqui, tirando um véu dali, tirando outro véu, você encontra a essência do conhecimento, que é o teu discernimento. E uma forma de retirar esse véu é através da autoobservação, da autocorreção, da autocompaixão, como a Renata mencionou, e dessa autotransformação que vai nos tornando cada vez melhor. E a percepção do outro, os nossos relacionamentos podem nos ajudar muito nesse processo. Legal, turma? Dou uma boa noite para a Silvia Bruneta, que chegou agora também. Bem-vinda, Silvia. E já faço aí um convite para a próxima live, né? A próxima live, deixa eu pegar aqui só para me lembrar qual é o tema. Nossa live número 43, ela vai falar sobre desenvolvendo clareza, visão de futuro. Também foi uma sugestão de uma pessoa que está sempre conosco aqui. E nesse momento, eu confesso que a minha memória está me traindo um pouco com essa questão dos nomes, viu, pessoal? Hoje eu esqueci que foi a Solange que sugeriu, e eu não estou me lembrando exatamente agora quem que sugeriu esse tema. Mas o tema da live 44, que é daqui a 15 dias, foi uma sugestão dada pelo Brickman, que vai ser o tema Santo de Casa e o Espeto é de Pau. Tá? Ou seja, o santo de casa faz milagre, na casa de ferreiro o espeto é de ferro. A gente vai procurar trabalhar um pouco esse dogma aí, esse paradigma que diz que o santo de casa não faz milagre, em casa de ferreiro o espeto é de pau. Tá bom? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum tema, por favor, coloque aí. Se você quer sugerir algum tema, vai ser muito bem-vindo. Eu estou colecionando temas até para chegar na live número 50 e algumas pessoas começaram a me provocar, né, assim, no bom sentido, e algumas pessoas começaram a me questionar o seguinte: Luiz, por que você não pega essas lives e transforma essas lives em livro e cria uma coleção chamada Coleção Grandeza e Realização? Cada tema da live virá um livro. Isso não é difícil de fazer, até porque os conteúdos já estão nos vídeos, que hoje estão postados lá no Facebook, tanto no Face quanto no YouTube. Então, eu estou esperando chegar na live número 50 para começar a pensar nisso melhor e, se for uma ideia bacana, criar uma plataforma onde a gente vai colocar todas as lives, os vídeos, todos os e-books relacionados a essas lives, e as pessoas que fizerem parte dessa jornada nossa aí vão poder entrar lá, baixar e poder ter esse material também à mão, né? Bom, a Silvia falou que está atrasada, vai sendo gravado, beleza, Silvinha, faz isso. E o Leandro fala aqui, ó, tema, sugestão, relacionamento interpessoal. Gostaria de saber mais sobre conexões e relacionamentos saudáveis. É um tema bacana, né? A gente pode anotar isso aqui, Leandro, e pensar nisso, né? Relacionamento interpessoal. Sempre que me vem esse tema relacionamento interpessoal, me vem uma provocação natural, que é o relacionamento intrapessoal. Ou seja, como é que eu lido comigo mesmo e a partir da qualidade com a qual eu lido comigo mesmo, imprime uma qualidade para eu lidar com o outro. Então, talvez a gente possa, se você não se importar, falar de relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal. Eu comigo mesmo e eu com o outro. Ok? Beleza, vamos ver se essa live pode ser a live número 44. Vou ver, tem alguns temas já sugeridos também aí, por algumas pessoas que me mandaram já no inbox. Eu vou ver a lista como é que está, e se não for a 44, vai ser a 45 ou a 46. Mas está aguardado, te agradeço por isso. E agora, olha isso, ó, já passaram 55 minutos da live, negócio impressionante, né? O Chico gostou dessa questão do intrapessoal, né? Eu comigo mesmo e eu com o outro, né? O eu e o nós. Eu quando funciono no eu e eu quando funciono no nós. Vamos falar sobre isso então, tá? Bom, pessoal, quero começar então os agradecimentos aí, né? Já são 8h54, indo para 8h55. Obrigado aí, Solange, aí, pela sugestão do tema.
Foi bem bacana e gostei da tua participação, gostei da tua busca em querer entender isso. Fico feliz de alguma maneira isso ter sido esclarecedor para você, espero que tenha sido esclarecedor para outras pessoas também, como foi para a Rose, que acabou mencionando aqui também. E dou uma boa noite para a Patrícia, que acabou de chegar. Patrícia, a gente está começando aí a nos despedir, né? A Tatiane fala aqui, amei, intrapessoal, está cada vez melhor essas lives, Luiz. Legal, Tati, tem sido uma experiência bacana e em breve quero ver se apresento algumas novidades para vocês para o segundo semestre. Acho que tem oportunidades enormes de melhoria nesse processo nosso, mas também estou muito feliz aí com essa experiência. É um momento da semana, da terça-feira, que já virou padrão, nada mais é mais importante do que isso, né? O Kleber fala aqui o seguinte, essa foi minha primeira live, excelente conteúdo proposto, bem como a participação de todos. Assistirei a próxima, sem dúvida. Legal, Kleber. Kleber que é amigo da Alice, lá de Juiz de Fora, bem-vindo, Kleber. E, Kleber, se você quiser assistir as outras 41 lives, vá lá no YouTube, no meu canal no YouTube, tem lá uma playlist, Live, Grandeza e Realização, as 41 lives estão lá. Você tem 41 horas de papo e conversa e reflexões que podem ser bem interessantes. O Chico lembra, né? Já tivemos uma live de relacionamentos tóxicos, né? Falamos de pessoas tóxicas, mas acho que dá para encaixar esse tema também, principalmente nessa questão intrapessoal, né? As pessoas pensam muito no interpessoal, mas tem um intrapessoal que precisa ser trabalhado. E aí, Chico, vem uma provocação, né? Quando é que eu sou tóxico a mim mesmo? Quando é que a minha relação comigo é uma relação tóxica? Naquela que me faz só deprimir, fugir, que me faz só de vítima. E isso é um tema legal também, merece uma atenção. Você deu uma deixa interessante aí. Aí a Solange fala aqui, eu que agradeço, legal, Solange, valeu. A Patrícia fala, cheguei agora, vou ver no YouTube. Beleza, Patrícia, veja sim. Então tá, turma, estamos indo aí para 58 minutos. Mais uma vez, então, agradeço a todo mundo que participou aqui. O Chico fala assim, concordo, perfeito, vamos nessa, vai ser legal. É incrível como essa 1 hora voa, né? Tem horas que se arrastam e demoram 2 dias para passar. Essa 1 hora da live passa, assim, no minuto, né? O que é a teoria da relatividade. Mas tudo bem, turma, vamos aproveitar, então, cada vez mais. Então, olha, mais uma vez, agradeço a todo mundo. Tenham todos uma ótima semana, uma boa jornada. Força sempre todo mundo para a gente ter uma vida cada vez mais grandiosa e com mais realizações. Ok? Vou botar aqui aquela musiquinha que começou o dia hoje, a nossa noite aqui. Overture, de Justin Hurwitz, que está naquele filme Whiplash, que vale muito a pena ser visto. Muitas pessoas viram e disseram que adoraram. Ok? Legal, pessoal. Boa semana, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais. Tchau. Tchau, Marilu. Chegou agora, mas estamos saindo. Até mais. Tchau, tchau.